Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. E o que eu vou falar hoje? Eu acho que eu já falei em alguns dos vídeos que tem por aqui, porém acho que eu nunca fiz um vídeo específico falando desse assunto. E de acordo com os assuntos que eu trato aqui no canal, que é sobre missões e ajudar vocês a aprender inglês de alguma forma, hoje eu vim trazer pra vocês e falar um pouco se é possível fazer missões sem falar inglês. E se você quiser saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, existem opiniões variadas a respeito desse assunto, existem experiências diferentes, existem vários fatores a respeito, né, desse assunto, mas a pergunta principal é possível fazer missões sem falar inglês? Sim. Por que é possível fazer missões sem falar inglês? Porque muitas vezes o foco, né, o país que você vai focar, o povo que você vai focar é o país da língua que você fala, né, da sua língua nativa. No nosso caso, o Brasil. Ou pode ser Portugal, ou pode ser Moçambique, ou pode ser, acho que Angola. Você pode focar nos países que falam português, em vez de focar nos países que falam outras línguas, né? Geralmente quando a gente vai para outros países, a língua base que a gente utiliza para comunicação é o inglês, e a partir do inglês é traduzido para outras línguas, né? No Nepal, por exemplo, alguns nepalis eles falam inglês, e então a gente, né, utiliza dessa comunicação. Na Grécia, pra mim, foi a mesma coisa, na Turquia a mesma coisa. Então, sim, com certeza, o inglês é a língua básica pra gente se comunicar pelo mundo, porém, se você não fala inglês, foque em outros países que fale a língua que você fala. Nossa, Lara, mas isso que você tá falando é tão óbvio. Gente, a gente pode pensar muitas vezes que o que a gente sabe, o nosso conhecimento é óbvio, mas nem todo mundo tem essa perspectiva, né? Nem todo mundo tem essa visão de enxergar que isso pode ser meio óbvio, então eles deixam de fazer o que eles têm que fazer, de cumprir o que Deus chamou eles pra fazerem por causa disso, né? Ah, porque eu não falo inglês, eu não vou nem fazer um DTS, eu não vou nem fazer um ETED de Jokun. Gente, com certeza Deus ele quer que você se prepare antes de encarar uma missão, né? Então você tem que se preparar. É legal que você aprenda inglês, mas tem gente que tem dificuldade, que não consegue aprender. Então existem vários fatores, né? Se você é aquela pessoa que não consegue aprender de jeito nenhum, estude muito e peça a Deus uma graça pra isso. Eu era essa pessoa. Então, gente, milagres com muito esforço, né? Existem os milagres, que é de uma hora pra outra, mas no meu caso foi um esforço com a graça de Deus, me dando suporte pra estudar a língua. Então, o meu conselho pra vocês é: estude inglês para você conseguir alcançar mais pessoas, né? Mas se você tem essa dificuldade, então foque nos países, né, nos povos que tem a língua que você consegue se comunicar melhor. Por quê? Com certeza, óbvio que você pode sim para uma outra nação sem falar inglês, né? Eu já viajei com pessoas que não falavam inglês e eu auxiliei elas de alguma forma através da tradução. Porém, o aproveitamento dessas pessoas na viagem não é tão grande assim, né? Porque ela não consegue ir até a outra pessoa para se comunicar, né? Para conviver ali no dia a dia, sempre precisa de um tradutor no meio. Então, com certeza é melhor que você fale a língua, mas se você também não falar, não é tão impossível assim. Então, gente, esse aqui é mais um vídeo de incentivo pra vocês, sabe? Pra vocês se dedicarem, pra vocês correrem atrás. Tem muitos vídeos de dicas de inglês aqui no meu canal. Tem diversos vídeos aqui no YouTube. Hoje em dia não tem desculpas pra você não aprender inglês. Eu recebo mensagens diretas de pessoas próximas, de pessoas que nunca me viram, falando: Lara, você pode me auxiliar nisso, você pode me ajudar nisso, você pode me indicar uma série, um filme, algo que vai me ajudar no dia a dia. E eu vejo a dedicação dessas pessoas, sabe? Eu sei que eu vou ver essas pessoas vencendo nisso, conquistando o sonho delas e conseguindo ser mais independente nisso, né, gente? Pensa que até mesmo quando você vai a passeio para outro país, você chega lá e é difícil pedir uma comida, é difícil comunicar, e aí você acha que todo mundo é frio, você acha que as pessoas não querem falar com você, mas é você que não fala com a outra pessoa porque você não aprendeu
a língua dessa pessoa para se comunicar, né? As pessoas, elas se sentem muito amadas quando você se esforça para aprender a língua delas. Claro que eu gostaria de cada país que eu fosse, eu conseguisse falar a língua local, mas enquanto isso não é possível, eu me dedico na língua básica para todas as nações. Então sim, é possível que você vá para outro país fazer missões e não fale inglês. É possível que você faça um DTS sem falar inglês. Já me perguntaram, né, várias vezes, Laura, para fazer DTS tem que falar inglês? Cara, não necessariamente você tem que falar inglês, a não ser que você vá fazer fora do Brasil, né? A que eu fiz era bilíngue, então você não precisava falar inglês porque tinha tradução em tudo. As aqui do Brasil são, né, lecionadas em português. Agora, se você for fazer DTS fora do Brasil, né, se for fazer em Kona, se você for fazer na Europa, se for fazer na Austrália, você precisa de, no mínimo, inglês básico. Por quê? Porque você vai fazer a entrevista. E a entrevista fora do país, ela é realizada em inglês. Então, já começa pela entrevista. Você pode não entrar se você não conseguir se comunicar. E chegando lá, são assuntos bem profundos, são assuntos da alma, né? São assuntos espirituais, são assuntos da Bíblia, que não é tão fácil de compreender assim se você não sabe nada. Então você pode ficar meio que boiando. Você vai aprender lá muita coisa, você vai se desenvolver, né? Vai criar mais coragem porque você não vai ter saída, né? Vai ser muito bom pra te esticar, mas eu não acho que o DTS é o lugar pra ser esticado em inglês e aprender a língua de cara, assim, tipo, eu nunca estudei, eu nunca me dediquei, eu vou aprender inglês de cara no DTS. Tipo, essa é a minha visão. Acho que bastante gente não concorda comigo, mas eu sei que tem pessoas que concordam comigo, mas também eu não ligo, né? Porque eu já estive numa situação onde eu não falava nada e eu vi o quão ruim era, né? Tipo, você fica literalmente de braço cruzado, sem poder se comunicar, e esse não é o objetivo, né? Em missões a gente sai pra falar as boas novas, pra amar as pessoas e pra comunicar com elas, né, a palavra de Deus. Então, tipo, se você não consegue se comunicar, você vai fazer o quê? Então, é nesse sentido que eu tô falando assim, sabe? Não é que você não pode ir, você pode ir sim, mas é melhor que você tenha a língua pra você aprender o conteúdo que em português já é difícil de assimilar. Você imagina numa língua que não é a sua. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra vocês, tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu quero aqui nesse vídeo encorajar vocês e não desencorajar. Eu acho mesmo que vocês têm que ir de cara, estudar e lutar por isso, né? Aproveitar esse tempo que a maioria das pessoas estão paradas em casa. Eu sei que tem gente que tá com a vida ativa, mas não é todo mundo. Existem pessoas que hoje em dia têm tempo sim de estudar, então vai se dedicar nisso se é isso que Deus está te chamando pra fazer. Então é isso, até o próximo vídeo.